Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Estamos ainda desenvolvendo os nossos devocionais com base no livro de Josué e a meditação nossa neste dia consiste num texto no capítulo 14 de Josué, mas eu recomendo a leitura do capítulo 13 a 15 para a melhor compreensão do contexto. E com isso, eu quero trazer a seguinte mensagem acerca de Deus, que diz: o Senhor nosso Deus é aquele que mantém a vida e suas promessas. Com base nessa verdade, eu convido você a ler comigo o texto contido no livro de Josué, capítulo 14, os versos 6 e de 10 a 13. Então acompanhe comigo. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Pois bem, aqui estamos na metade do livro de Josué, e nesse contexto aqui já havia se passado 5 anos após a abertura do Rio Jordão e a passagem do povo de Israel sob a liderança de Josué. Eles então entrando no lado oeste de Israel, após o Rio Jordão, e já tendo vencido as primeiras batalhas, tendo tomado posse das primeiras cidades, e nesse período de 5 anos de conquistas militares, conquistas de cidades, o verso 1 desse capítulo 14 diz que ainda havia muitas outras cidades a serem conquistadas, mas até aqui pelo menos 31 cidades já haviam sido conquistadas, seja pelo lado norte do acampamento de Gilgal, onde eles estavam instalados em instalações provisórias, como também ao sul. Mas pelas conquistas já empreendidas, as regiões que ainda habitavam a terra de Canaã, já davam por consolidada o domínio do povo de Israel. Apenas que o povo ainda não havia repartido toda a terra por herança, mas no próprio assentamento, o povo, sob a liderança de Josué, tendo reunido os líderes das 12 tribos de Israel, eles já haviam estabelecido por sorteio qual tribo receberia por herança aquilo que já havia sido dado ainda nos dias de Moisés. E com isso, uma das 12 tribos, a tribo de Judá,
sob a liderança de Caleb, e Caleb, um amigo pessoal de Josué, vem a Josué e Caleb, ele traz à memória de Josué algumas das promessas que Deus havia feito a ambos 40 anos antes da entrada na terra de Canaã, ainda no deserto, ainda quando Moisés estava vivo, quando Moisés toma para si 12 homens, sendo um representante de cada tribo, Caleb pela tribo de Judá, Josué pela tribo de Efraim, e esses 12 homens, 12 espiões, vão fazer a sondagem da terra, e desses 12 homens, quando eles, após 40 dias de sondagem e espionagem sobre a terra, eles voltam para o acampamento de Israel no deserto e prestam um relatório para Moisés e para todo o povo. Desses 12 homens que subiram, 10 ficam atemorizados pelo povo que habitava Canaã, e principalmente em que tratava-se de cidades fortificadas, tratava-se de povo que tinha um exército protetor, exércitos protetores, no plural mesmo, e muitos soldados daquelas cidades tinham um metabolismo ainda avançado, chamado até mesmo de gigantes, dentre eles Enaquins, enfim, essa estrutura dos gigantes, eles tinham cerca aí de 3 metros de altura. E lembrando em números ainda acerca daquele relatório, os 10 disseram: olha, esse povo é um povo bélico, é um povo guerreiro, e eles têm certos soldados que eles são gigantes, em que nós nos vemos como gafanhotos perante eles. Mas 2 homens, Josué e Caleb, olha, o relatório que esse povo está prestando para vocês é um relatório desanimador, mas lembre-se da promessa que Deus fez a Abraão, nosso pai, quase 500 anos antes, de que ele daria esta terra para nós, terra que mana leite e mel. Nós trazemos um relatório para vocês com base na promessa de Deus. É Deus, o Senhor do nosso exército. É Deus que vai à nossa frente. É Deus que luta por nós, como vimos ontem, já nas batalhas do Senhor. Então, agora, passados 5 anos após a entrada de Israel na terra de Canaã, e o restante dos povos cananitas que ainda se encontravam ali, já viam o poder de Deus na vida desse povo. Já viam que tratava-se de um povo que veio para dominar, até porque essa terra foi prometida quase que, falando de 500 anos antes, quase 500 anos, foi Deus que deu essa terra. E Deus já estava levando a cumprimento a sua promessa. Mas há momentos em que Deus tem promessas para o povo numa coletividade, como também tem promessas para homens na sua individualidade. E foi acerca dessa promessa que Caleb se apresentou diante de Josué. E Caleb aqui, já com 85 anos de idade, porque quando ele recebeu a promessa de Deus de que pela sua fidelidade em manter o povo encorajado a cumprir a sua promessa, e Josué também participante disso, tanto é que somente dos homens de 20 anos para cima, quando saíram do Egito, apenas Josué e Caleb é que foram participantes da promessa de entrar no Egito, de entrar em Canaã, tendo esses 2 saído do Egito. O restante, por 40 anos,
pereceram no deserto porque não confiaram na promessa do Senhor. Josué e Calebe sim. Então, ainda que passado 40 anos no deserto, Josué e Calebe guardaram no seu coração a promessa de entrar na terra prometida. E olhe que esses dois foram fiéis, foram esperançosos e foram perseverantes em seguir com o Senhor. Mas ainda assim, porque estes homens eram parte de um povo, a incredulidade e o pecado deste povo fez com que estes dois homens sofressem com o povo passar pelo deserto. Fez com que estes homens, que mesmo na sua esperança pessoal, na sua fidelidade pessoal, estes dois homens sofreram com o povo, sofreram por causa do pecado do povo e não destes dois. Muitas vezes, mesmo nós, esperançosos, fiéis, confiantes nas promessas de Deus, acabamos por sofrer por conta de pecado do nosso povo, da nossa gente. Mas isso não significa que Deus tenha nos desamparado. Significa que ele nos torna consciente que somos parte de um povo e mesmo que não sendo responsabilizados de uma forma direta por uma falha nossa, muitas vezes na coletividade nós sofremos por conta de pecados do povo. Muitas vezes, como nação, sofremos por causa do pecado de todo o povo da nossa nação. Ou mesmo porque pertencemos a uma coletividade, a um grupo empresarial ou um grupo público. Digo público, eu que sou funcionário público, muitas vezes por ser parte de um povo ou de um grupo empresarial, de um grupo de servidores, erros na coletividade acarretam um ônus que todos nós vamos em comum partilhar. Mas na nossa individualidade somos chamados a permanecer fiéis e esperançosos, que o tempo do deserto, o tempo da prova, o tempo da dificuldade é um tempo, e todo tempo tem o seu tempo contado, a sua cronologia. E enquanto tivermos que passar pela dificuldade, que não desanimemos, que guardemos nos nossos corações a esperança de uma palavra dada a nós, de que Deus é fiel para nos manter vivos e cumprir em nós, ou mesmo por meio de nós, as suas promessas. Então, é possível que venhamos a passar pelo deserto da vida, que venhamos passar por dificuldades à nossa volta, mas não podemos perder a coragem, não podemos perder o ânimo, porque nós sabemos no íntimo dos nossos corações quais foram as promessas que Deus fez a nós, e Ele é fiel por cumprir, e inclusive de passar conosco em meio às dificuldades. Tal como já disse nos devocionais anteriores acerca do nosso capitão e mestre Jesus Cristo, o nosso líder, acima de tudo, o nosso Senhor, o nosso Rei, Ele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele, quando veio a nós, nasceu neste mundo e Ele assumiu na sua divindade a nossa humanidade. Quando ele viveu como homem entre nós, ele também sofreu. Ele em tudo foi tentado, porém não pecou. E ele disse que neste mundo nós teríamos aflições sim, mas que não era para nós perder o ânimo, porque ele venceu o mundo e nós somos com ele vencedores. Porque Cristo venceu, nós somos participantes também da sua vitória.
E hoje, a prova da vitória de Cristo é que mesmo a morte necessária que era para fazer a expiação pelos nossos pecados, não findou na morte. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ele ressuscitou e vivo está, vencendo a morte e podendo imputar sobre nós a justiça que ele conquistou na cruz do Calvário. E que justiça foi esta? O pecado necessário, era necessário ao pecado imputar a pena de morte. Como Paulo fala, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Era necessário a morte de Cristo, não porque ele tivesse pecado, ele não teve nenhum, mas ele recebeu sobre si mesmo a justa condenação do pecado que era minha e sua e de todo aquele que nele crê. Ele recebeu sobre si a pena do pecado, mas ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou e pela sua ressurreição ele pôde imputar sobre nós a sua justiça na cruz do Calvário e por isso que somos declarados justo diante de Deus, justificado, porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. Mas voltando ao texto e aquela conversa maravilhosa de Caleb e Josué. E aí, quando sempre falamos sobre Cristo, estes homens tinham esperança na vinda do Messias. Eles olhavam para a frente, como Moisés havia dito em Deuteronômio: eis que no meio de vocês eu suscitarei um profeta como eu, a ele ouvis. Moisés estava falando do Messias que haveria de vir. Pois bem, esse Messias já veio, nós olhamos para trás, para o Messias que já veio. Eles olhavam para a frente, para o Messias que haveria de vir. Então, sempre a salvação foi por meio de Jesus Cristo e por meio da fé. Fé naquele que haveria de vir, do ponto de vista dos hebreus, e fé nossa, no Messias que já veio. Fé no passado, salvação sempre foi pela fé. Fé em Cristo. Pois bem, Josué e Caleb tendo aquela conversa, mas o que Caleb faz questão de trazer à memória de Josué. Josué, lembra quando eu e você estávamos diante de Moisés e que o Senhor falou pela boca de Moisés sobre a promessa que eu e você teríamos por entrar na terra de Canaã? Entramos, já passou 5 anos. Nós ouvimos aquela promessa quando eu ainda tinha 40 anos. Passamos 40 anos no deserto juntos e agora 5 anos já, agora aqui após o Jordão, já aqui na terra de Canaã. Josué, agora eu acho que chegou o tempo de eu tomar posse daquela cidade que o Senhor prometeu. Dá-me então, porque já conquistamos, o povo daqui já sabe quem somos. Então, tendo dito isso, um detalhe que eu quero chamar a atenção, no verso 10 em destaque aqui, Caleb diz: o Senhor me manteve vivo como prometeu. Então, ou seja, tal como no nosso título, o Senhor nosso Deus é aquele que mantém a vida, Caleb tinha essa certeza que a promessa de Deus ia ser cumprida na sua vida e Deus o manteria vivo até o cumprimento dessa promessa. Deus mantém a vida e Deus cumpre a sua promessa. Então, pode ter certeza que a luta pela qual eu e você talvez estejamos passando, luta na nossa família, luta no nosso trabalho, luta no nosso dia a dia, muitas vezes luta na igreja, entre os nossos compatriotas, entre os nossos irmãos e irmãs. Não perca a fé, confie nas promessas de Deus e cumpra o ministério pelo qual Deus chamou. O ministério de Caleb era passar pelos 40 anos no deserto e era entrar com Josué e fazer as conquistas das cidades fortificadas. Este era o ministério dele, este era
o combate dele e que ele fazia, que fez com tamanha perfeição. Então, aonde Deus tenha nos colocado, porque tudo é ministério. Nós não fazemos separação de vida eclesiástica e vida secular. A nossa vida como um todo é um ministério para o Senhor. E ministério é serviço. A nossa vida é para servir como Cristo veio e ele disse: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O exemplo de liderança, o exemplo de serviço está no próprio Cristo, que veio para nos servir e nos serviu dando a sua vida. E o mesmo exemplo para nós tem que ser imitado. Mesmo que tenhamos ministérios de liderança, isso significa ministérios de serviço. O verdadeiro líder, ele é o que mais serve, ele é o que mais se doa por todo o seu povo. Então, qualquer que seja o seu ministério, você marido, sirva a sua esposa. Você marido que também é pai, sirva aos seus filhos. Você filho, tem o ministério de servir a sua família, servir os seus pais, pai, mãe, ou se você é aquele filho que tem como o seu pai ou sua mãe, avô ou avó, porque, como já vimos antes, as famílias são disfuncionais, não importa. Aonde você está para servir, para cumprir o seu ministério. Talvez o seu ministério envolva lidar com pessoas enfermas, você ou que trabalha no hospital, ou que tem enfermo na sua família, Deus te chamou para cuidar e servir. E cumprir por todo o tempo que Deus te dá e que te mantém em vida, para você estar mantido por Deus na vida que você tem, para cuidar e para servir. Então cuide, sirva no contexto aonde Deus te inseriu. Você tem o trabalho que tem para servir com fidelidade, para servir com esmero, para servir com dedicação. Seja alguém como Josué e Caleb, no meio de um povo que vê o mal em todo o contexto, que vê desânimo, que vê dizendo que os projetos não vão para frente, isso não vai dar em nada. Seja você um homem encorajador e encorajadora, você mulher, aonde você estiver, faça como esses homens, não caia na conversa, ainda que seja da maioria, porque, como já dizia um amigo e pastor meu, Paulo César, eu e Deus somos maioria, ainda que você esteja sozinho, mas com Deus você é a maioria, você tem a palavra final. Seja um homem encorajador, seja uma mulher encorajadora. Vendo na vida de Josué e Caleb, sabe por que eles tinham essa esperança, essa coragem, essa confiança nas promessas de Deus? Porque eles ouviram da boca de Moisés, quando Deus falou por ele, o seguinte: aqui em Números, e esse texto de Números já era existente nos dias de Josué e Caleb. Moisés assim disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Da mesma forma que eles tinham plena certeza de quem era Deus, aquele que quando promete, cumpre. Não, quando ele diz que fala, ele age. Esses homens guardaram essa palavra em seus corações. E nós também temos um outro exemplo de perseverança no ministério. O apóstolo Paulo, como está nessa carta, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Paulo fala de si mesmo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A todos os que amam a vinda de Jesus, aquele que prometeu que há de voltar e há de nos remir e nos fará secar dos nossos olhos todo choro, toda lágrima, e há de dar fim a todo o sofrimento dessa vida. Isso um dia há de acontecer, mas temos força, temos coragem aqui e agora para nos amparar nas promessas de Deus, porque também a essa coroa de justiça nos está reservada, como disse Paulo. Paulo, quando ele disse combati um bom combate, ele falava do combate da vida, do seu ministério, de toda a sua carreira, em que ele combateu um bom combate, ou seja, em todo o tempo em que ele exercia o serviço, o ministério, ele fazia com esmero, com dedicação. Aqui nós vemos a qualidade e a boa qualidade do seu serviço, do seu ministério. Quando ele fala que terminei a corrida, aí ele fala que ele fez com esmero, com cuidado por toda a sua vida e levou até o fim. Essa carta, segundo Timóteo, foi a sua última carta escrita, em que ele já no fim da vida, já aprisionado nos calabouços de Roma, sabendo que estava para chegar ao fim, quando ele fala, eu cumpri a corrida e acima de tudo, eu guardei a fé. Eu sempre acreditei nas promessas de Deus e eu sei que me espera. Ainda que a minha vida neste mundo, nessa vida, está para desfalecer, guardei a fé. Então, olhando para o exemplo desses homens que confiavam, que sabia que era Deus que mantinha a vida e suas promessas, confie, meu irmão e minha irmã, que é Deus quem te mantém vivo, que me mantém vivo, que o tempo que aqui temos é para confiarmos nas promessas de Deus, de que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Guarde isso. E lembre-se disso, principalmente nos desertos da vida. Lembre-se disso em todo momento que você há de servir qualquer que seja a pessoa que está à sua volta. Guarde isso e mantenha a coragem, mantenha a força, mantenha a esperança e, acima de tudo, guarde a fé. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela Tua palavra lida. Aplica, Senhor, ela em nós, a nossos corações, de modo que possamos confiar e sempre esperar no Senhor. Obrigado, Pai. Guarda, Senhor, esta minha querida irmã e amiga que me ouve, este meu querido irmão e amigo que há de ouvir essa mensagem gravada, ó Deus. Que o Senhor, que é o eterno, que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos visite no momento em que há de ouvir tal mensagem, Deus. Mas acima de tudo, independente disso, eu suplico a Ti pela Tua proteção aos nossos corações, de todo o Teu povo, de todo aquele que ama a Tua vinda e aqueles ainda que não Te confessaram como Senhor e Salvador, que o Senhor use as nossas vidas para proclamar o Evangelho e essas pessoas venham a crer nesta mensagem de salvação em Cristo Jesus, porque, como Ele mesmo disse, é o único, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pai, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Que Deus te dê um excelente dia em Cristo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.